E agora vamos falar de MMA? Ou vamos falar de antidoping, uridoping? O que nós vamos falar? Nós vamos falar de antidoping, Oswaldo. Ah, tá. Uma conversa que tive hoje com o chefe do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Universidade Federal de São Paulo, o Benny Schmidt. Já tô meio drogado só com esse nome aí, como é que é? Chefe do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Universidade Federal de São Paulo. Já travou, já. Já? Não, tô brincando. É o Benny Schmidt que conversou com a gente hoje para falar um pouco sobre a situação do Anderson Silva, sobre a questão do doping. O Anderson Silva que passou por um exame antidoping no dia 9 de janeiro, na preparação para a luta contra o Nick Diaz, que aconteceu no dia 30, foi pego com 2 substâncias proibidas, fez um outro exame no dia 19, nesse exame não foi constatada nenhum tipo de irregularidade e ainda não saiu o resultado do exame pós-luta, mas o Anderson Silva que no dia 17 de janeiro vai à Comissão Atlética de Nevada para se defender da acusação de doping. E o chefe do Laboratório de Patologia Neuromuscular da Universidade Federal de São Paulo, Benny Schmidt, nosso convidado aqui no Globo Esportivo, começa falando sobre o processo de recuperação do Anderson Silva, da lesão grave que ele teve na canela antes dessa luta contra o Nick Diaz. O Anderson Silva é um exemplo de reabilitação e de superação que às vezes acontece na condição humana, né? Então ele teve uma fratura completa de tíbia e de perônio. E a reabilitação é muito importante o ortopedista ficar ligado a um patologista muscular, né? De maneira que assim que a fratura consolide, o patologista pode orientar a fisioterapeuta, o trabalho fisioterápico, que deve ser mesclado entre água e solo, principalmente para no início recuperar a atrofia por desuso. O primeiro passo é a gente tentar resgatar a perda de massa muscular que acontece após qualquer imobilização por gesso ou por órteses ou por exemplo, materiais usados para realinhamento de fraturas, como placas, parafusos e assim por diante, né? Logo após esse resgate da atrofia por desuso, a gente começa o fortalecimento desse músculo, que ficou muito tempo inativo. Nesse momento, a gente pode usar, a gente costuma usar suplementos, às vezes um pouquinho de hormônios anabolizantes podem ser muito benéficos, ao contrário do que a população pensa, né? O hormônio anabolizante tem muito mais função benéfica para a vida humana do que maléfica. Agora, para um especialista como o senhor em lesões desse tipo, perceber um atleta de alto rendimento tendo uma lesão dessa gravidade e voltando a lutar como voltou o Anderson, a princípio sem nenhum problema físico decorrente dessa lesão, é surpreendente ou é de certa forma normal? É pra gente, Vinícius, tirar o chapéu, né? Porque é um moço que se superou a si mesmo, né? Ele é um herói brasileiro, ele deveria ter sido visto pela mídia como um herói brasileiro. Agora, em relação a doping, a gente precisa deixar claro na imprensa pública, ao público, que o doping precisa ser revisto pelas leis dos esportes, não só do campeonato olímpico, do campeonato paralímpico, do futebol, né? Porque ele, nesse momento, ele passa por uma fase extremamente hipócrita, né? Inclusive, o segundo teste do Anderson Silva foi negativo. E se ele não usou o doping, né? Como é que a mídia vai reparar toda a perda que ele teve de uma acusação que não tinha uma prova significativa e concreta e final, não é verdade? Então, além do mais, o doping no Brasil e no mundo, infelizmente, o indivíduo passa de herói a bandido. Bandido. E, na verdade, ele não é bandido. Muito longe disso. Eu repito, ele é um atleta que se superou, né? Então, a gente tem que tirar o chapéu para um atleta desse tipo, né? As leis de doping precisam ser modificadas, né? Porque, veja bem, onde está a hipocrisia? Hoje em dia, nos campeonatos olímpicos,
E nos campeonatos, por exemplo, de futebol profissional, muitos atletas se dopam, né? E não são flagrados no exame antidoping, porque existe toda uma inteligência que consegue burlar o doping, né? Então, eu acho que precisa ser revista. Os laboratórios estão muito atrasados, né? Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. O laboratório do doping está sempre anos na frente do laboratório que consegue mascarar o doping, entendeu, Vinícius? Entendi. Por exemplo, eu consigo mascarar o doping de um atleta muito mais eficaz do que o laboratório é capaz de identificar o doping. Entende isso, Vinícius? Entendi. Você está sempre um passo à frente, né? Sempre um passo à frente. Então torna-se uma coisa hipócrita. Agora, eu vou dizer a minha opinião pessoal como chefe da neuromuscular da Escola de Medicina. O Anderson Silva, para mim, é um herói. Herói brasileiro por a superação que teve. Ele não pode ser considerado um fora da lei, simplesmente porque ele usou um mínimo de substância anabolizante, né? É simplesmente ridículo do ponto de vista da patologia muscular uma coisa dessa. Só pra gente fechar, pelo conhecimento do senhor, é claro que você falou que não conhece o laboratório, não sabe como foi feita a coleta e tudo mais. Mas o senhor acredita na possibilidade de ter acontecido um erro? A chance é muito pequena, se ele fizer... Não, a chance é muito grande. A chance é muito grande. Agora eu vou falar como ex-presidente do laboratório Lavoisier, da cidade de São Paulo. Nós temos um erro laboratorial que é permitido por lei, né? Que, na minha época, né, na década de 80, que girava na ordem de 0,05% dos exames, né? Que é um erro processual laboratorial. Eu não sei no Comitê Olímpico qual é a margem de erro aceitável, né? Mas é comum existir um erro laboratorial. Por isso que a gente repete o exame, né, Vinícius? A gente repete exames para ter uma certeza, né, de que foi feito um doping ou a pessoa usou alguma substância proibida, né? Proibida pelas leis do determinado jogo, né? Tá aí, Oswaldo. Benny Schmidt, que é o chefe do laboratório, então, de patologia neuromuscular. É uma entrevista que isso aí já foi pro site ou não? Já. Tem que ir pro site porque, parabéns a você pela entrevista, porque ele mostra um outro lado, né? E fala coisas interessantes. Essa da indústria do doping está à frente das contraprovas, ou a contraprova à frente de outros exames. É muito sério o que ele falou, hein? E ele apostando ainda, né, Oswaldo? Falando da possibilidade de erro nesse exame do Anderson Silva, falou que é mais comum do que a gente imagina e que por isso justamente é realizada a contraprova, mas falou que essa substância que foi encontrada no exame do Anderson Silva deve ter sido utilizada no processo de recuperação dele, que é algo absolutamente normal e que não só atletas, mas que muita gente usa alguns anabolizantes para quando tem uma lesão grave como teve o Anderson Silva. Eu vou torcer muito. Primeiro que eu gosto dele, não sou muito fã do esporte em si, vejo tal, mas a história desse moço, ela não pode ser assim, como ele disse, né? Ser jogado assim no ralo. Ele não foi campeão dos campeões por acaso, não. 6h50.